Oi, pessoal. Esse vídeo ele vai ser bem rapidinho, só para a gente retomar os principais pontos sobre a biossíntese do colesterol, tudo bem? Então, para começar, vamos pensar de onde que vem esse colesterol que eu tenho no meu corpo. Ele pode vir da biossíntese do colesterol, então meu próprio corpo produzindo aí colesterol, ou ele pode vir da minha dieta, então, quando eu ingiro colesterol. Tanto o da biossíntese quanto o colesterol que a gente ingeriu na dieta, quando ele está lá no meu intestino, ele vai ser absorvido por essa proteína chamada NPC1-L1. Então, essa proteína vai enviar o colesterol para dentro da minha célula e lá dentro pode acontecer duas coisas: a esterificação pela ACAT ou a excreção fecal. Na esterificação, o que a gente faz? A gente está colocando uma molécula de ácido graxo na molécula do colesterol, para eu poder enviar essa molécula de colesterol para tem diversos destinos. A gente já vai falar um pouquinho sobre a função do colesterol. Mas quando eu falo de um colesterol circulante, então que está sendo enviado para algum lugar, eu estou falando do colesterol esterificado, tá? E a excreção fecal, então, quando esse colesterol ele foi absorvido, e aí ele vai ser enviado novamente para o lumen intestinal, a partir dessa proteína aqui, ABCG5 ou 8, e aí vai ser excretado junto com as fezes. Aonde que eu tenho colesterol no meu corpo? Então, para onde que ele vai ser enviado? Ele pode ir para as membranas celulares, ele participa da formação dos sais biliares, de vitaminas e de hormônios esteroides. E aqui eu coloquei a estrutura dele, só para a gente lembrar que a estrutura é bem grande e que é bem apolar, né? Que mais? Então, aonde que acontece essa biossíntese do colesterol? Lembrar que ela acontece tanto em tecidos extrahepáticos como no fígado, mas o fígado é o principal local de produção, tá? E a molécula base, então, para dar aquela variada, é o acetil-CoA de novo. Então, o acetil-CoA, que vai dar origem à molécula de colesterol, pode vir da beta-oxidação, então, lá dos meus ácidos graxos, gerando acetil-CoA, pode vir da desidrogenação do piruvato, então o próprio caminho da glicólise lá que vai chegar a gerar o piruvato pode gerar o colesterol, e pode vir da oxidação de aminoácidos cetogênicos, tá? Eu vou ter participação do NADPH. Importante a gente lembrar que a principal fonte de NADPH é a via das pentoses. Se você não lembra muito bem o que é a via das pentoses, lá no nosso Insta tem o link para o vídeo que a gente revisa a via das pentoses. Outra coisa, a biossíntese do colesterol, ela exige ATP, e exige muito ATP. Para cada molécula de colesterol que eu faço, eu tenho um gasto de 18 ATPs. Então, isso me faz pensar que eu não vou produzir colesterol em um momento de jejum, certo? E aqui coloquei o nome da enzima principal, que vai ser HMG-CoA redutase, tá? A biossíntese, ela tem muitas reações, tem mais de 20 reações. Então, existe essa divisão em etapas, que eu coloquei aqui descrita certinho para vocês, mas a gente vai focar nas etapas mais importantes. Então, a síntese de mevalonato. Por que essa parte é importante? Porque é nessa etapa que eu tenho a ação da HMG-CoA redutase. E essa enzima, ela é muito, muito importante, porque de toda a síntese, é a única enzima que eu consigo regular. Então, quando que eu vou ter mais ou menos colesterol, quando que eu vou conseguir fazer essa regulação, vai ser a partir dessa enzima aqui, tá? Aqui tá a reação, então, até chegar na síntese do mevalonato, e a gente vai perceber que até a produção da molécula de HMG-CoA, essas reações elas são conhecidas. Por quê? Porque são as mesmas reações da síntese de corpos cetônicos, que eu até coloquei aqui do lado para a gente dar uma olhada. Por que a gente não pode se confundir? Porque na parte da síntese de mevalonato, a partir da formação do HMG-CoA, eu vou ter a ação da enzima HMG-CoA redutase, por isso que é uma enzima tão importante. Enquanto que aqui, na formação dos corpos cetônicos, depois da formação da molécula de HMG-CoA, quem vai agir é a minha molécula a minha enzima HMG-CoA liase, tá? Então, eu vou ter essa diferença. Então, não se confundam, tá? Aqui na síntese de mevalonato, parece as reações de formação de corpos cetônicos, mas essa enzima aqui faz a produção de mevalonato. Por que é importante também
essa etapa da síntese, porque é aqui que vão agir as estatinas. Então, para que eu vou usar estatina? No meu paciente que está lá com colesterol super elevado e eu preciso diminuir, primeiro, óbvio que vão ter outras medidas, como dieta, exercício, mas quando eu tiver que usar a opção de medicamento, eu vou usar a estatina. Essa estatina, ela vai inibir a HMG-CoA redutase por competição e vai diminuir, então, a produção de colesterol, tá? Coloquei aqui as outras reações só para a gente dar uma olhada e perceber como eu gasto ATP. Então, tem muito gasto de ATP na produção do colesterol. E também não esquecer da participação do NADPH, tá? Que é super importante. Falando um pouco sobre a regulação da enzima, então. Lembrando que essa é a enzima de toda a síntese que vai sofrer esse processo de regulação. Obviamente que a insulina e o glucagon vão regular. E é muito fácil a gente pensar na relação desses dois hormônios. Por quê? Porque eu falei que a síntese de colesterol gasta muito ATP. Se gasta muito ATP, vocês acham que eu vou fazer essa síntese em um momento pós-prandial ou em um momento de jejum? Em um momento pós-prandial, certo? Quando eu tenho maior oferta energética. E qual que é o hormônio que está agindo nessa fase? É a insulina. Então, o que faz sentido é eu falar que a insulina, ela estimula a produção de colesterol, ela estimula a ação da minha HMG-CoA redutase, enquanto o glucagon, que é o meu hormônio do jejum, ele vai inibir a HMG-CoA redutase, diminuindo, então, a síntese de colesterol. E aqui que está a novidade, o próprio colesterol vai regular a síntese de colesterol. Como assim? Então tá, essa parte é um pouco mais complicada, mas vamos tentar deixar mais simples. Lá dentro da minha célula, então eu tenho o meu retículo endoplasmático e na membrana do retículo endoplasmático eu tenho essas proteínas. Então, todas essas minhas proteínas, quando eu tenho um nível adequado de colesterol, então um nível normal, médio de colesterol na minha célula, elas vão estar unidas. Como que elas sabem o nível de colesterol? Então, essa proteína aqui, chamada S-CAP, ela tem uma partezinha onde vai ligar uma molécula de colesterol, tá? Então, digamos que aqui essa bolinha vermelha é a molécula de colesterol. Quando a minha célula, então, tem um nível normal de colesterol, uma das moléculas de colesterol está ligada aqui a S-CAP. Quando a S-CAP está ligada a colesterol, todas essas minhas proteínas da membrana do retículo endoplasmático, elas estão ligadinhas e elas ficam presas ali. Quando dentro da minha célula eu tenho diminuição do nível do colesterol, esse colesterol que estava ligadinho na S-CAP, ele vai se desligar. E quando ele desliga, a minha S-CAP percebe, ei, peraí, tô com pouco colesterol. E daí vai acontecer a separação dessa proteína em SIG da S-CAP com a SREBP, tá? Quando acontece essa separação aqui, essas minhas duas proteínas vão sair da membrana do retículo endoplasmático e ir para o Golgi, tá? Para a membrana do Golgi. Lá no Golgi, essas duas proteínas vão se separar também, vão ser clivadas, tá? E quando acontece essa clivagem, a minha proteína SREBP vai lá para o núcleo e vai promover a transcrição de HMG-CoA redutase. Se eu tenho mais HMG-CoA redutase, eu tenho maior produção de colesterol. Deu para entender? Então, basicamente, quando baixa a quantidade de colesterol dentro da minha célula, as minhas proteínas percebem, e daí vai acontecer uma série de clivagens. Essa minha SREBP vai migrar lá para o núcleo e promover a transcrição de mais enzima. Tudo bem? Para controlar essa síntese de colesterol, então o que eu vou falar para o meu paciente que está com colesterol elevado? Primeira coisa, dieta, tá? Por quê? Porque quando a gente faz dieta, a gente diminui o consumo de carboidratos, a gente vai acabar diminuindo o triglicerídeo. E a gente tem que lembrar que lá a fonte de acetil-CoA pode ser os ácidos graxos, certo? Então, se eu diminuo essa oferta de carboidrato do meu corpo, diminuo a quantidade de triglicerídeo, eu diminuo a oferta de acetil-CoA para a produção de colesterol. Tudo bem? Exercício físico. Então, no exercício físico, eu vou fazer beta-oxidação, vou consumir esse meu acetil-CoA, impedindo que ele vire colesterol.
Estatinas, a gente já conversou que vão atuar lá por competição com a enzima, causando a inibição da enzima e diminuindo a quantidade de colesterol. E as resinas, o que são as resinas? Então, assim, eu falei que o colesterol, ele participa na formação de sais biliares. Esses meus sais biliares vão lá para o intestino e vão ser reabsorvidos. Então, o colesterol é reabsorvido. Como que eu vou fazer para gastar esse colesterol se toda vez que ele é excretado, ele é reabsorvido? Com as resinas. Então, as resinas, elas vão se grudar nesse colesterol lá do meu suco biliar, e aí ele não vai conseguir ser reabsorvido. Se ele não é reabsorvido, ele é excretado, tá? Basicamente é isso. E aqui coloquei as lipoproteínas só para a gente lembrar que o LDL é o que tem mais colesterol, tá? Não vamos esquecer, quando a gente fala de muito colesterol, a gente está falando de muito LDL. Basicamente é isso, pessoal. Podem ficar à vontade se vocês tiverem qualquer dúvida para me chamar, tá?